Acho que caiu. Acho que ele caiu, deve estar tentando aí. Ficou bonito assim, hein, cara? Ficou. Coloquei a tela cheia aqui. Você dá um print aqui na tela, pô. Vou dar uma limpada na minha câmera aqui, que tá... Vambora. Então vamos começar. Tá gravando? Tá gravando já. 1, 2, 3 gravando. Quem entrar aí, você Permite. acolhe aí, galera. Eu vou fazer um acolhimento. Muito bom, muito bom. Muito bem, gente. Então, boa noite a todas, a todos, a todes. Vamos começar aqui um bate-papo para falar sobre o lançamento do nosso letramento, Economia do Cuidado para Homens, uma jornada de aprendizado, de afeto, de transformação. Eu estou aqui com 2 amigos muito, muito queridos para conversar sobre isso junto comigo. E eu quero começar primeiro me apresentando brevemente, fazendo a minha audiodescrição. Meu nome é Lincoln Tavares, eu sou jornalista, sou educador, trabalho com diversidade há mais de 20 anos e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um cara branco, de pele clara, estou com uma barba por fazer, o cavanhaque está começando a ficar grisalho, tenho 49 anos, tenho os cabelos compridos, mas estão amarrados aqui atrás, estou usando um cachecol cinza, uma camisa escrita Pai não ajuda, Pai faz junto, uma camiseta preta com as letras brancas. Ao fundo tem um fundo de tela nosso que é amarelo, e está um pouco desfocado, mas tem o tema do que a gente está conversando aqui. Estou usando um óculos redondo de armação preta. E é importante dizer também que eu sou um homem, eu não tenho deficiência, sou um homem heterossexual cisgênero. E é isso, um pouquinho sobre mim. Eu queria convidar então o Arthur e depois o Flávio para se apresentarem também, e aí a gente toca a conversa aqui. Bem-vindo, Carlo, querido. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Carlo? Boa noite, seja bem-vindo. Mandou um coração. Obrigado, gente. Eu sou um homem branco, tenho cabelo, sobrancelha, barba, grisalho, não uso óculos, estou vestindo uma blusa azul com touca. Meu fundo tem um layout, né, amarelo com pinceladas em lilás, no meu canto direito, né, esquerdo para vocês. E é isso, né? Eu estou aqui nesse movimento aí junto com o Lincoln e com o Flávio. Passa a bola para ti, Flávio, para você se apresentar. Show. Boa noite a todos. Eu vou também me autodescrever, né? Eu sou um homem preto, né, de pele parda, né, tenho 51 anos, eu tenho o cabelo Black Power, mas como eu saí do banho há pouco, ele tá meio caído, sabe? Mas antes da orelha, né? Eu estou usando uma camiseta preta, uma blusa de couro cinza, né? O fundo, aliás, tem o mesmo fundo, o mesmo layout que o Arthur e o Lincoln, né? Com fundo amarelo e algumas pinceladas, né? Com o mesmo tema. Também uso óculos, né? Um óculos de grau. Sou um homem hétero, cis, né? Sem deficiência. E estou muito empolgado pelo bate-papo que nós teremos aqui por essa hora, que eu estou bastante ansioso. Obrigado. Muito bem. Então, eu quero começar contando um pouquinho sobre por que a gente chamou essa live aqui. É um exercício muito para nós três também, e vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Estava falando para os caras antes de começar aqui, que a minha expectativa é que podia ter uma pessoa, 200 ou 50, que o sentimento de poder trocar essa ideia seria o mesmo. Então, o Carlos está aqui, o Carlos já é um amigo, já conheço, mas como a gente está gravando e vai disponibilizar isso depois, eu acho que vale muito mais o papo do que qualquer outra coisa. Então, eu queria contar um pouquinho da história desse letramento. Eu trabalho com diversidade há cerca de 20 anos, com as temáticas de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, e de mais ou menos 5 anos para cá, eu venho num movimento de afunilar as pautas que eu trabalho para coisas que efetivamente fizessem mais sentido para mim. Trabalhando com diversidade, a gente acaba sendo muito generalista, acaba tendo muitos temas para tratar. E de alguns anos para cá, na verdade, há 9 anos, se contar
de quando nós engravidamos da nossa filha e do nascimento da Maria Lídia, nossa filha de 9 anos, é o tema que mais chama atenção, que eu mais tenho vontade de falar. E aí, estudando sobre isso e aprendendo e aprofundando, eu fui começando a entender que quando a gente fala de diversidade, por exemplo, parece que é uma pauta que os homens acham que não é para eles. Nós, homens, achamos que essa pauta não é nossa. Essa pauta é dos grupos chamados minorizados, né? E aí, eu tenho percebido um movimento das empresas, e sobretudo das mulheres, né? Mulheres cis, mulheres trans, de todas as mulheres, de falar, poxa, por que esse assunto parece que os homens fingem que não é com eles? E aí, a partir disso, eu comecei a pensar em como é que eu podia dar minha contribuição para trazer esses homens para a conversa. E aí veio os estudos sobre masculinidades, os estudos sobre parentalidade, sobre paternidade, e um tema específico me chamou muita atenção, que é a economia do cuidado. E aí eu fui sacando que quando a gente começa a puxar esse assunto e traz os homens para a conversa, parece que os homens se sentem uns alienígenas para tratar sobre isso, né? E aí eu queria dizer por que do nome do letramento, economia do cuidado para homens. Então quer dizer que as mulheres não podem participar? Quer dizer que mulheres trans não podem participar? Que homens trans não podem participar? Pelo contrário. Esse é um letramento para todas as pessoas. Mas quando a gente está falando do tema economia do cuidado, de masculinidades e de paternidades, a gente precisa chamar a atenção que a gente também quer e precisa muito falar com os homens, exatamente por esse histórico que a gente conhece, sobretudo dentro das empresas, do que os homens acham que esse assunto não é com eles. Então, a economia do cuidado para homens é um chamado para que todos conversem, mas que os homens entendam que eles precisam entrar nessa conversa, precisam se implicar nessa conversa. Então, economia do cuidado nada mais é do que pensar todo o trabalho não remunerado, a gente chama de trabalho reprodutivo, que é cuidar da casa, dos filhos, da alimentação, da saúde, das tarefas do dia a dia, e que recaem majoritariamente nos ombros das mulheres, né? Meninas e mulheres, desde sempre é ensinado assim. Então, essa economia do cuidado se a gente remunerasse, né, todo o trabalho que é feito, esse trabalho reprodutivo, né, a gente estaria validando algo que a sociedade invalida. A sociedade enxerga o trabalho reprodutivo, que é o trabalho da casa, como um trabalho menor. A sociedade reconhece o trabalho produtivo. Estar numa empresa com salário, ou ser empreendedor, ou ter um negócio, isso a sociedade reconhece. Mas a sociedade não reconhece que o trabalho reprodutivo ele é fundamental para a nossa existência. E ele é feito majoritariamente pelas mulheres. Então, a economia do cuidado para homens não é algo que é para restringir o acesso, mas é para chamar a atenção que os homens precisam falar sobre isso. Precisam falar de carga mental, precisam falar sobre os cuidados consigo próprio, os cuidados com o outro, os cuidados com os filhos. E aí surgiu essa necessidade de escrever um letramento sobre isso. E aí, muito rapidamente, no final do ano passado, né, de 2024, eu chamei o Arthur, que eu sou jornalista, o Arthur também é jornalista, e nós somos educadores, nos conhecemos também há quase 20 anos, né, muito com os temas de diversidade. E aí eu chamei o Arthur para uma conversa para falar, cara, estou com essa ideia, o que você acha? E aí o Arthur trouxe toda a contribuição dele, e ele deu ele colocou alguns filtros onde a gente pode seguir para fazer esse letramento. Quais são esses filtros? Vamos falar com pais. Que pais? Pais de todos os tipos de filhos, de todas as idades? E aí o Arthur sugeriu que a gente falasse com pais de filhos na primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Porque se a gente não tiver esse filtro, esse recorte, a gente vai ampliar muito a conversa e talvez não seja produtivo. De cara, eu achei fantástico a ideia. E aí a gente começou a trabalhar e pensar, vamos fazer um letramento, economia do cuidado, para falar com os homens sobre isso, num recorte de pais, ou que as esposas estão grávidas, ou em processo de adoção, e aí podem ser casais homoafetivos, né? A gente está falando aqui, olhando para todas as possibilidades de identidade, de orientação afetiva sexual, sem absoluta nenhuma restrição, mas a gente sabe que quando a gente fala de mundo corporativo, de sociedade, os homens brancos, heterossexuais,
fogem dessa conversa, acham que essa conversa não é com eles. Por isso da provocação, economia do cuidado para homens, mas que na verdade é para todo mundo. E aí a gente colocou esse funil de trazer essa conversa para pais de crianças que estão na primeira infância. Quem sabe a gente vai depois ter uma versão do letramento para pais de outras fases dos seus filhos, filhos adolescentes, filhos adultos. Tomara que a gente tenha essa possibilidade também, mas a gente fez esse recorte. Qual que é a estrutura desse letramento? E aí tem a primeira coisa muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro esse letramento ele tem três frentes principais. Uma roda de conversa de acolhimento, uma roda de conversa presencial, onde a gente vai usar ferramentas de comunicação não violenta, a gente vai usar várias ferramentas de humanização das relações para poder trazer esses personagens, sobretudo os homens, para eles se sentirem acolhidos nessa conversa. Não é uma conversa para constranger, não é uma conversa para cobrar, para diminuir, nada disso. É uma conversa para, você não sabe o que é economia do cuidado? Vamos aprender juntos, vamos falar sobre isso juntos. Essa roda de conversa é de mais ou menos 1h30, 2 horas. Depois a gente tem um período de 2 semanas de letramento efetivamente sobre o que é a economia do cuidado. E aí eu chamei um outro amigo para a conversa. Eu tive essa primeira conversa com o Arthur, a gente pensou ali algumas coisas, o Arthur depois vai falar, e vou chamar ele para falar sobre a parte dele nesse letramento. E aí veio o Flávio, que é um amigo meu. Eu tenho 49 anos, ele tem 52. A gente se conhece desde os 12, 13 anos de idade. Então é uma amizade de mais de 30 e tantos anos. Acho que a gente se conhece há bastante tempo, né? E o Flávio sempre foi o cara do rolê da tecnologia. Ele sempre foi o cara MS-DOS, lá atrás, né? Anos 80. Ele sempre foi o cara da tecnologia e ele nunca deixou de ser o cara da tecnologia. Isso eu acho muito, muito genuíno, né? E aí eu chamei o Flávio, porque eu estava vendo ali, acompanhando o trabalho dele, que ele estava muito ligado em democratizar o acesso à informação, ao aprendizado, mas de uma maneira que fosse acessível para todo mundo. E aí eu faço um parênteses muito rápido para dizer que é uma demanda que os clientes trazem para mim, como consultor de diversidade, equidade e inclusão. É uma demanda que as empresas trazem de que os letramentos não chegam em todo mundo, não são acessíveis. Muitas pessoas não têm computador, a internet é ruim, e aí a pessoa se sente alijada desse processo de se educar, de se letrar. E aí eu queria chamar o Flávio para contar um pouquinho sobre como é que entrou a EasyTool nessa parceria, e o que é a EasyTool, e como é que a gente pode oferecer esse letramento para essas pessoas de uma maneira acessível, de uma maneira clara, e que fale uma linguagem que esse cara, de fato, se implique nessa pauta. Então, eu queria chamar o Flavinho para explicar o que é a EasyTool e como é que a gente vai trabalhar essa questão do letramento via a plataforma que ele desenvolveu. Está com você a palavra, Flavinho. Fantástico, fantástico, Lincoln. Eu gostei até da forma que você sintetizou, porque é assim que a gente se auto-intitula, né? É uma solução tecnológica, inclusiva e democrática, né? A ideia é garantir que seja o mais acessível possível. E o que eu acho mais interessante é que, geralmente, quando você encontra plataformas de aprendizagem, plataformas de alinhamento corporativo, né? As empresas, elas se preocupam muito em garantir, enxergando que a empresa pode ser ali uma pirâmide, categorizar as áreas de gestão, né, as áreas operacionais, quem tem computador à frente. E o público que não tem a ferramenta adequada, ele acaba sendo desassistido, né, ele acaba não sendo incluído no processo, e por vezes a gente está falando dos frontline workers mesmo, né, do pessoal que está atuando na ponta, né? Então, seja chão de fábrica, seja o pessoal de empresas de facilities, então aí eu posso estar falando aqui com o pessoal da limpeza, o pessoal da recepção, né, do segurança, e por muitas vezes o público não engaja por um único motivo: ele não tem subsídio, ele não foi enxergado no processo de construção de conteúdos de alinhamento, né? E aí, quando você fez o convite e fala, pô, eu tenho aqui um letramento que eu quero garantir que seja o mais inclusivo possível, a minha mãozinha já estava levantada de antemão, né? Por conta de que tem total sinergia com o que a gente está oferecendo. Então, a ideia é irmos onde os usuários já estão,
tirando todo tipo de frição de usabilidade. Então, se eu estiver falando com um público que, sei lá, tem algum tipo de dificuldade por... sei lá, eu vou pintar aqui um cenário mais crítico para facilitar a explicação. Se eu tiver um público que são analfabetos funcionais, e ele tem dificuldade, até mesmo para fazer um login numa ferramenta de tecnologia, a ideia é que a nossa solução inclua essa pessoa e o ampare de forma muito simples, fluida e natural. E como que a gente fez isso? Indo onde eles já estão. Então, um exemplo aqui no Brasil, 98% da população que tem smartphone tem o WhatsApp instalado nele. Então, nós levamos a nossa solução para dentro do WhatsApp. A única interface que o usuário vai enxergar é o WhatsApp. E quando ele acaba de consumir o conteúdo de alinhamento, se ele tiver qualquer tipo de dúvida, basta ele mandar uma mensagem de voz do jeitinho que ele fala com um amigo, com um parente, né, sem se preocupar em formatar a frase ou algo do gênero. Nós temos algumas inteligências nos bastidores para garantir que essa resposta seja entregue o mais simples possível, para garantir que ele melhore a sua performance, ajuste o processo e ele consiga fluir aí com mais naturalidade e fluidez, né? Então, o que eu queria frisar, né, nesse nosso alinhamento aqui, principalmente com a temática da economia, do cuidado para homens, né, que esse tema, ele pode causar uma série de curiosidade, né, uma série eu acho que o mínimo curiosidade, falar, pô, deixa eu entender essa temática, como funciona. Agora, se a gente buscar os canais para garantir que todas as pessoas sejam capacitadas de uma forma mais simples possível, tem a possibilidade da pessoa tirar a dúvida de forma imediata e ininterrupta, pelo canal mais fácil possível, e ainda garantindo que, caso essa dúvida não seja respondida de forma satisfatória, aponte para um ponto focal, para um humano, né, para uma pessoa que está apta a responder, eu acho que seria o melhor dos mundos. Por isso que eu acho que fez muito sentido o que a gente discutiu e o que a gente se preocupou aqui a atender, né? Tem um único ponto que eu queria só frisar rapidamente. Quando a gente fala do papel mesmo da tecnologia, né? Eu comecei a rir aqui internamente quando você brincou, né? Você falou, pô, desde os 14 anos que ele só fala de tecnologia, né? E eu comecei a rir aqui porque é verdade, né? É a pura verdade. Mas o papel da tecnologia, principalmente quando a gente fala de uma educação ali afetiva e uma educação de cuidado, é importante que a gente acredite que cuidado também é capacitar, né? É dar acesso, é dar voz, é dar suporte, né, para quem está na base, né, para quem está nessa base da pirâmide, para a gente conseguir garantir que realmente todos foram contemplados e nenhum foi ignorado, né, e nenhuma dessas pessoas foi ignorada. Então, se a gente pensar nessa lógica aí de economia do cuidado, a gente está capacitando profissionais, né, nessa camada operacional, mas com a linguagem acessível, humana, né, atuando ali em ambientes que geralmente tem muita pressão emocional, né? Então a gente acaba, a solução é para apoiar também, levando ali uma solução que simplifica essa jornada, né? Por exemplo, a EasyTool, ela acaba promovendo uma escuta ativa, ela oferece um reforço positivo, uma construção de uma autoestima no trabalho, porque a pessoa começou a se capacitar, ela se sente amparada, ela fala, pô, agora eu consigo performar mais. Se ela performa mais, ela produz mais. Ela se sente melhor pelo simples fato de conseguir já estar ali produzindo e já estar se sentindo amparada, acho que é a palavra certa, né? acho que é amparada, né? E o fato de funcionar pelo WhatsApp, a gente consegue também garantir que esse trabalhador, ele não tem nenhum tipo de barreira tecnológica. Então, pensando num exemplo real, se a gente for num cliente corporativo, é como se um colaborador ele tivesse ali uma baixa escolaridade ou qualquer tipo de resistência a treinamento, ele passasse a engajar mais na solução, ele erra mais, tem menos retrabalho, né, porque esse conhecimento chegou ali de uma forma respeitosa, com simplicidade e com cuidado. Eu acho que, de forma resumida, Lincoln, esse é um ponto, mas estou aqui à disposição para ir respondendo quando as perguntas forem surgindo, tá? Boa. E a gente vai depois abrir um momento ali para trocar uma ideia e, de repente, puxar outros assuntos que vão surgir na cabeça da gente, né? Acho que é importante dizer
o Flavinho traz muito, então, eu acho que fica muito claro esse olhar, naturalmente, para a gente pensar essa ferramenta para o mundo corporativo, mas eu e o Arthur, a gente, de repente, no final, a gente vai falar um pouquinho também, a gente está olhando para outros caminhos também, relacionados à política pública, relacionados a não só no mundo corporativo, mas pensar essa ferramenta e esse letramento em outras frentes também. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, seguindo nessa linha, a estrutura do letramento é uma primeira roda de conversa de acolhimento, né, de destravar, de acolher, de chamar para perto, conhecer as pessoas. Depois tem um período de 2 semanas de letramento. Então, na verdade, o conteúdo que a gente tem desse letramento de economia do cuidado para homens, ele dá para ser consumido 2, 3 dias. Mas a gente colocou 2 semanas para a pessoa, para o indivíduo, seja quem for a pessoa, o indivíduo, né, e consumindo isso aí, de repente voltar a assistir de novo e tal. O período de 2 semanas é um período bem suficiente, né, Flavinho, para o cara consumir esse conteúdo. Lá tem quiz, tem vídeo, o cara pode fazer pergunta, ele vai testar os conhecimentos que ele está adquirindo ali, ele vai, né, tem as ferramentas que o Flavinho desenvolve com a plataforma da EasyTool. Depois dessas 2 semanas, e aí eu vou chamar o Arthur para conversa, porque aí vem a cereja do bolo, né? Depois desse período de 2 semanas com essa ferramenta maravilhosa do Flavinho, a gente vai encerrar esse letramento com uma oficina do brincar. E aí, qual que é o objetivo a ideia do Arthur, tá? Qual que é a ideia da oficina do brincar? É trazer para o fechamento desse letramento os pais com os filhos. Aí eu acho que é maravilhoso. É convidar os pais que fizeram esse letramento, e de novo, gente, os indivíduos, né? Porque podem ser pessoas. A gente acho que está frisando aqui a importância de dizer que é para homens, no sentido de provocar os homens para essa conversa, mas é um letramento para todos e todas. Mas a ideia é fazer uma oficina do brincar, fechando esse letramento, uma oficina de 2, 3 horas, presencial, obviamente, onde a gente vai pegar essa temática que foi absorvida nessas 2 semanas, a gente vai trocar ideia entre os participantes sobre o que eles entenderam, o que eles aplicaram nessas 2 semanas, como é que eles discutiram isso e tal, mas a gente também vai colocar a importância do brincar como uma tecnologia fundamental para a gente nos aprimorarmos como indivíduos. E aí eu queria convidar o Arthur, que é jornalista, que é arte educador, para falar como é que vai funcionar essa oficina do brincar, qual é a diferença, né, as diferenças do entendimento do senso comum do que é brincar para algo que é tão sério como a brincadeira, e como é que a gente pode fechar esse ciclo de letramento, né, oferecendo algo a mais para essas pessoas que vão participar, para algo que é tão necessário, tão fundamental para a nossa formação como indivíduos. Então, eu queria chamar o Arthur agora para falar da terceira etapa desse letramento, que é o fechamento com a oficina do brincar. Bola com você, Arthur. Obrigado, Lincoln. Valeu, Flávio. Tenho perguntas também. Aí, massa, esse teu negócio é muito bacana, cara. Eu acho que, assim, o Flávio traz uma questão importante e você também, Lincoln. Então, economia do cuidado, tecnologia, a gente está falando de transformação social, né? Então, 2 forças aí se juntando para a gente mexer e provocar uma transformação social. E o brincar também mexe com isso, porque o brincar mexe com a estrutura da família, o brincar mexe com a relação com os pais, com o pai, com a mãe. E qual que é o convite? O convite é a gente refletir sobre esse momento na vida, que é um só, é único, a gente só é criança uma vez na vida, e a gente provoca, nesse lugar do brincar, as relações de afeto, as relações de acolhimento. Então, uma coisa que é importante, né? O que a gente está pensando e convidando os pais dentro desse letramento não é uma atividade recreativa. Boa. É o brincar enquanto desenvolvimento das crianças, desenvolvimento integral, cognitivo. Do 0 aos 6 anos, as crianças
tem 90% do seu desenvolvimento cognitivo. É do 0 ao 6. Então, a gente está convidando os pais para olharem para isso com muita clareza, para prestarem atenção no brincar dos seus filhos. Brincam do quê? Brincam com o quê? Brincam como? E a gente convidar também a refletir sobre tempo de tela. A gente diminuir tempo de tela. Agora, a gente tira a tela, que é esse aparelho que vive, está nas nossas vidas hoje, né? E a gente coloca o quê no lugar? A gente refletir sobre isso. A gente coloca argila, a gente coloca giz de cera, papel craft. E quem, né? E quem está nesse lugar de mediação? É o pai, é a mãe, é o pai que quer também gerar vínculo com essa criança, quer dar a ela memória de infância, né? Uma infância memorável. É só a gente olhar para as nossas memórias de infância. Quem brincava com a gente, como brincava. A gente tem essas memórias estruturam a nossa vida adulta, até hoje. Então, são fundamentais. Então, se a gente olhar para esse desenvolvimento, a gente vai prestar atenção no brincar como uma linguagem das crianças, como uma conversa das crianças com a gente, com os pais, né? Então, eu vejo, Lincoln, assim, algumas oportunidades para os pais, né? E não é aquele brincar. Eu estou muito feliz. Domingo agora eu fui ao parque e eu vi muitos pais brincando com os filhos, mas não era pai que estava segurando o celular, respondendo mensagem e chutando bola. Era pai que estava ali integralmente com o filho, brincando, sabe? Pegando no corpo, acolhendo. Criança que sentou no chão para chorar. Eu vi pai que foi lá acolher, abraçar. O brincar, gente, não é as mil maravilhas, não é assim o brinquedo inflável que a criança vai brincar e depois vai dormir. Você fala, ufa, dormiu. Não é isso. A gente vai ficar feliz quando a criança sentar e chorar, porque a gente tem uma oportunidade de acolhimento, de mediação, de ser pai. É esse momento que a gente precisa ser pai. É na crise, é no entrave, é num impasse. Aí a gente vai usar toda a nossa experiência de adulto para mediar, falar, filho, a gente pode fazer de outro jeito. Vamos fazer junto, eu estou aqui. Essa presença é fundamental para a gente criar um sujeito forte, capaz de resolver as suas questões, ser mais compreensivo com as diferenças. Então, eu estou falando de algo de transformador mesmo na vida do sujeito, né? É a presença paterna. A materna também, né? Esse acolhimento familiar, mas a presença paterna é essa presença transformadora também. Porque a gente sabe que dentro de uma sociedade, muitos pais que podem estar ouvindo a gente aqui vão refletir sobre isso. Brincar. Isso eu já conversei com muitos pais que me disseram que brincar com seus filhos num parque, eles se sentem ridicularizados. Eles olham para o lado, eles ficam preocupados com o que vão estar pensando dele. Pais que seguram os filhos em carregadores, por exemplo, acham que estão fazendo papel de ridículo. E eles estão acolhendo um sujeito, é o cuidar na esfera masculina. Quando a gente cuida, a gente evolui como sujeito também. Então, nem toda evolução está em prover algo, em dar ao sujeito, oferecer ao sujeito algo que você compra, que você dá o tempo todo. É importante, na primeiríssima infância, a falta. Então, não ter todos os brinquedos. Naquele momento que só tinha um pedaço de madeira, uma outra criança pegou. Esse espaço é o espaço de desenvolvimento também. A falta faz parte desse período da primeiríssima infância. E aí, essa presença, essa mediação paterna é fundamental. E aí, o nosso convite é para a literatura, o nosso convite é para a conversa. Isso desde da barriga, sabe? Desde a gestação do seu filho. É um momento de música, de ouvir música, é um momento de conversar, é um momento de ter relação com a arte. A arte existe porque a vida não basta. Então, isso é fundamental. Então, é um momento de ler.
A gente tem, olha, uma iniciativa para quem é de São Paulo, muito interessante, porque as bibliotecas municipais aqui do município de São Paulo, eu sei que isso pode ir para o Brasil todo, mas elas estão com uma iniciativa de espaços para atender a primeiríssima infância. Então, para você ler com o seu bebê. Eu falo por experiência própria. A biblioteca que existe pública aqui ao lado da minha casa foi muito frequentada por nós aqui. E a gente trabalha na formação de leitores. Então, a gente deita num EVA, a gente abre um livro, a gente escolhe o livro, e a gente não paga nada, a gente paga os impostos municipais. E a gente tem bibliotecas incríveis por toda a cidade. O projeto chama Bebeleteca. Então, é maravilhoso, sabe? É um projeto incrível. Tem pequenos espaços de brincar nas bibliotecas municipais. Então, gente, espalhados por toda a cidade. É um convite para a relação. Quando você para e lê com uma criança, você para ler. A criança percebe isso no próprio corpo do adulto. E o adulto está parando para se dedicar a ela e não a outra coisa. Por isso que não dá para a gente trabalhar e cuidar de um bebê ao mesmo tempo. Não dá, a gente precisa dedicar tempo a isso. O tempo é fundamental, então a gente precisa fazer uma relação com o nosso tempo diferente, a gente precisa suspender algumas coisas para poder se dedicar àquele sujeito, a olhar para o olho dele, e ele olhar para a gente, olhar para o nosso gesto como um gesto de afeto e de acolhimento para aquele momento. Então, é um convite ao brincar, mas é um convite ao colo, é um convite a entender esse momento, a entender as questões que te pegam, como esse momento aí mas eu me sinto ridículo cuidando, eu acho que isso não é coisa de homem, eu acho que brincar, ficar de joelhos e brincar com uma criança, e eu acho que é conversar sobre isso também. Nós somos homens que também viveram essas questões. Então, e a gente também está aberto a discutir e a colaborar com homens que querem viver esse processo. A gente só consegue ser afetado pelo outro nesse momento. Por experiência própria. Eu fui afetado pelo meu filho. Meu filho fez furo na minha masculinidade. Quando ele fez isso, ele me obrigou a ser outra pessoa, a me transformar como sujeito. Porque ele falou, eu preciso do cuidado, eu preciso de você. E ele precisava mesmo. Toda criança precisa do cuidado. Todo sujeito, todo adulto, todo mundo precisa. Uma hora vai ser cuidado. A gente toda hora vai ser, se alguém ficar doente aqui e precisar ficar de cama, a gente vai ser cuidado por alguém. Então, o cuidar é fundamental, é a base da nossa sociedade. Então, é uma reflexão também por esse momento, na primeiríssima infância, como nós, homens, dialogamos essa linguagem junto, né, com as crianças, e dentro dessa linguagem a gente cria uma cultura de pares, né, uma cultura de relação, de relacionamento com as crianças, com os nossos filhos, né, e com outras crianças também, porque o brincar é uma responsabilidade de toda a sociedade, não é só nossa, é do Estado. O brincar é um direito, né, de todas as crianças. Então, isso também é uma responsabilidade nossa, de perceber as crianças, os parques, e poder dar a elas também possibilidades do brincar, principalmente quando nossos filhos brincam com outras crianças, de não ter aquela coisa de fechar os nossos filhos para as relações, né, de tudo tem que ser deles, o espaço tem que ser deles, né, e de poder também ensinar a dividir, a compartilhar. Isso também é mediação de um adulto. Então, tem muitas questões que podem ser trabalhadas no brincar para uma vida adulta saudável, gente. Saudável. Uma cabeça saudável. Então, o brincar é responsável por muitas questões. De novo, não estamos falando aqui de recreação, de buffet, não é isso. A gente está falando do brincar, da arte nessa brincadeira, da tinta. Eu não vou falar que é sujeira, mas das marcas do brincar, do barro na mão, na camiseta, no rosto, da brincadeira com água, das relações que isso provoca, né? Da felicidade e de uma coisa que todos nós temos, Lincoln e Flávio, infâncias memoráveis. Isso mesmo. E que o brincar, ele é responsável pelo quê, gente? Por memória.
essa memória a gente carrega para a vida toda. É o que sustenta a vida adulta. Segundo Milton Nascimento, quando o homem balança, vem um menino para me dar a mão, né? É o bola de meia, bola de gude, do Fernando Brant e do Milton. Toda vez que o homem balança, o menino vem para me dar a mão. Esse menino brincou. E brincou com o pai, brincou com a mãe, brincou com outros amigos, foi brincar com barro, foi brincar com tinta, com carrinho de rolemã, que é da nossa época, né? Sim, sim. Mas jogou bola, fez golzinho de pedra, de chinelo, enfim, brincou. E aí, de maneiras distintas e diversas que esse Brasil, de vários territórios do brincar existem, pegando aí o tema do Instituto Alano, Territórios do Brincar, é esse lugar aí que a gente está convidando, Lincoln, para esse letramento, para complementar esse letramento fundamental e de transformação social mesmo, de reflexão e transformação. Boa. Tá bom? Boa. Tem algumas camadas aqui, né, da fala de vocês dois, que eu acho que o nosso combinado aqui era trazer essa estrutura do letramento e esses pormenores, né, que são as participações de cada um de nós, e a ideia da gente trocar. O Carlos, que estava participando aqui com a gente, inclusive ele é educador também, ele é professor também, esqueci de dizer. Sim. Né? Eu não sei se o Arthur lembra dele, o Carlos era do Patatã. Lembro do Carlão, lembro dele, sim. Sim, pai de 2 meninas. Eu tenho algumas coisas que eu queria, não é nem perguntar, mas eu queria jogar aqui para a gente trazer nessa conversa aqui. Uma questão que a gente estava falando até nos bastidores antes, né, e que o Arthur acabou fazendo o link aí do que o Flávio trouxe, sobre, acho que está claro, né, que a gente está falando do brincar aqui como uma tecnologia fundamental e não uma recreação, mas algo da formação do indivíduo, né? Eu quero pontuar uma coisa importante para dizer aqui do nosso exercício de falar de figuras parentais, né, Arthur e Flávio? Sim, quando a gente fala de figuras parentais, a gente está falando de quem cuida, gente. Exatamente. Claro que o letramento tem um enfoque para homens, sobretudo os homens brancos e gêneros, mas para todos e todas e todes. Então, a gente sempre vai trazer essa referência da figura parental, de quem cuida. Seja uma família com 2 pais, com 2 mães, com avós, com sobrinhos, sabe? Com todas as possibilidades de famílias. E aí o Flávio, nos bastidores, ele falou sobre essa coisa de quando você está num ambiente que é muito masculino, né? E quando você traz essa coisa do cuidado, o Arthur fez esse link de como isso é visto de maneira ridicularizada, né? Como o cuidado é uma coisa que é do feminino para a nossa sociedade e que passa uma mensagem de que isso enfraquece a gente como homens e nos torna vulneráveis e tal. E aí eu queria que o Flavinho só retomasse, porque eu tenho uma filha de 9 anos, o Arthur tem um filho de 11, o Flávio já tem filhos adultos, né? Tem filho e filha, adultos já, né? E aí eu queria pedir para o Flávio compartilhar com a gente esse depoimento que ele trouxe aqui, que ele falou sobre essa coisa de se implicar nos cuidados e isso ser visto como uma coisa ruim. E eu queria reforçar uma coisa também que o Arthur trouxe aqui, que eu queria que a gente falasse mais um pouco sobre isso, que esse papel do cuidado para nós homens de maneira não violenta. Isso é algo que pega muito para mim. Tem um lugar assim... Porque a gente vê, o Arthur falou dessa observação dele de ver no parque, né, mais pais brincando e com os filhos e tal. Eu me lembrei que a gente foi para um passeio, né, eu, minha esposa e a Madi, num parque, no começo do ano, e eu me lembrei de ouvir o Arthur falando de estar lá no vestiário masculino e ficar observando a relação dos caras com as crianças, com os meninos. E a violência está muito presente, sabe? A violência não só física, mas na fala, no jeito de lidar, né? E aí eu estou me segurando aqui, porque assim, a gente está dando uma pincelada no que é esse letramento, mas a gente não pode entregar tudo, né, gente? Tem que participar. Mas a gente está, na justificativa desse letramento, né, Arthur? A gente coloca esses dados lá. Sim. Serem figuras não violentas, nesse exercício do cuidar, né? Porque a gente é criado no signo da violência. Os homens são criados no signo da violência. Sim, do não silêncio pode chorar, da violência. não pode ser mulherzinha,
né? E a gente está falando aqui do cuidado, que exatamente é um antídoto para nos humanizar, nos tirar desse lugar. Exatamente. Eu queria frisar isso e queria pedir para o Flavinho compartilhar o que ele trouxe, e de repente dessa experiência dele, de filhos adultos já, né? De filhos que já estão indo para o mundo aí já, né? Queria que o Flavinho falasse sobre isso um pouquinho também. E se você quiser emendar depois também, Arthur, fica à vontade. Eu acho esse tema fundamental e de pais de meninos e meninas, né? O quanto isso toca na sociedade de hoje, pais de meninas, né? Por conta da violência às mulheres, a misoginia presente no Brasil, ao patriarcado, e pais de meninos que querem retirar dos seus filhos essa pecha machista e patriarcal que é estrutural no nosso país. Eu tô assim, adorando. Primeiro, eu tô adorando todas essas provocações e essas reflexões, tá? Porque eu acho que faz tanto sentido. Eu sou casado há mais de 20 anos, tenho 3 lindos filhos, né? Eu vou até fazer uma brincadeira rápida, né? Eu sou casado com uma rainha africana, né? E tenho 3 príncipes. Então, o Ian tem 26 anos, o Léo tem 24 anos. Vê se pode uma coisa dessa, gente. E o Kim tem 21 anos. Então, o meu caçula tem 21. Né? E como eu fui criado numa cultura machista, né, então eu sempre me ancorei, né, na facilidade e simplesmente a esposa resolve, né, em casa. Né? E ela é quem cuidava da casa, ela é quem fazia todas as atividades que tinham que fazer dentro de casa, e eu simplesmente provia. E achava que isso era o máximo, né? Achava que isso era até então, eu achava que eu fazia o que era necessário. E aí o tempo nos ensinou, né? Nos ensinou a ser um ser humano melhor, nos ensinou a enxergar a vida com muito mais maturidade e como deveria ser enxergado já há muito tempo. Então, há mais de 10 anos, e isso coincide, quando eles eram pequenos, há mais de 10 anos, foi uma questão muito engraçada, porque os 3 meninos, né? São 3 meninos, só a esposa de mulher, ela quem lavava a roupa, ela quem limpava a casa, ela quem fazia comida, ela quem resolvia tudo e ainda trabalhava, né? E só que ela foi muito atenta. Por quê? Ela falou, peraí, se eu não ensinar essa turma, esse monte de machos aqui a fazer as coisas, eu vou ser empregada deles a vida inteira. E ela foi pontuando. Então, as crianças ela foi ensinando no começo, e é até engraçado, porque a minha mãe, também criada numa cultura machista, ela protegia as crianças, né? Não vai colocar as crianças para limpar a casa, né? Não deve fazer isso. Ou, você não vai fazer isso com as crianças, né? Botar eles para limpar a casa, botar eles para fazer atividade de casa. Você faz. Ela, não, eles vão me ajudar. E começou assim, né? Então, cada um fazer uma atividade, e o resumo da ópera há mais de 10 anos, a minha esposa não sabe o que é fazer uma atividade de casa. Mas isso soa de forma muito engraçada, porque a gente sempre conta isso em episódios de amigos ali, familiares, né? Aí quando as mulheres começam a sinalizar, ou traz a temática à tona, de falar, pô, nossa, tá difícil, né? A dupla jornada aqui tá muito difícil. Aí ela só dá uma olhadinha para mim, sorrindo, mas é um olhar meio sarcástico, sabe? Porque ela olha para mim assim, a jornada dele tá dupla, porque a minha não tá, mas eu só assumi essas tarefas há 10 anos, né? Então, ainda deve ter uns 10 anos ainda mais para poder equiparar, para poder ficar elas por elas ali e a gente fazer juntos. E tem uma observação que acho que cabe muito aqui também, é que ainda ligada a essa questão do machismo, né, eu aprendi muito com... assim, eu vejo que felicidade é a gente ver os filhos com as suas ferramentas enfrentando os seus problemas, e a gente fala, pô, são cidadãos, né, cidadãos do bem, estão cada um com a sua própria ferramenta, enfrentando os seus problemas e atravessando o rio como deveriam. Então a gente fica, como pais, a gente fica todo orgulhoso, né, e todo feliz, fala, pô, isso nos traz muita honra, né? Agora, tem uma questão que me ensinou mesmo a enxergar a vida com outros olhos, que foi o meu filho caçula. Né? O meu filho caçula, ele é homossexual,
né? E foi muito louco, porque eu era um machista declarado, né? Até então, dormi e acordei um ativista LGBT. E é muito louco isso, né? Porque você fala, pô, mas como que pode um negócio desse? Então, hoje, eu tô aqui só para eu só tenho um motivo de existência. É proteger e amar. Acabou. Então, se eu estiver protegendo e amando, meu papel tá sendo bem feito, né? Então, resumindo, Lincoln, essa provocação que você trouxe do cuidar dessas tarefas de casa, né? Hoje eu faço com muita alegria. Isso é importante frisar. Não é que eu faço como um peso, não, tá? Eu coloco meu celular no bolso, coloco meu jazz ali rolando, né? E vou lavar a louça. Tá? Minto, que a louça quem lava é o Kim, eu lavo a roupa, né? Então vou ali lavar a roupa, o Kim lava a louça, o Léo, que é o meu do meio, faz almoço, faz janta, né? Nas atividades de casa, só quem se livrou foi o filho mais velho, que ele já se casou e está morando fora. Mas ele é parceiro da esposa, então ele levou esse legado, né? Então ele cumpre com o papel também na sua casa. Então, assim, de forma resumida, Lincoln, eu acho que foi esse apanhado, assim, né? E eu queria até aproveitar e fazer um parênteses rápido, né? Porque a gente falou bastante de cuidado, né? Falou que a maioria dos homens da nossa geração, né? Não foi educada para cuidar, né? Não foi educada para cuidar nem de si, né? Imagina dos outros, né? Imagina dos outros. Saúde masculina, né? É verdade. E aí, essa questão da gente incluir, né? Quando falou da questão da EasyTool, eu não trouxe esse ponto de atenção. Quando a gente pensou na ferramenta, né, de melhorar a performance, melhorar a produtividade, a gente foi além da produtividade, porque a gente está indo ali para tratar educação emocional, respeito, né, empatia e a escuta, né? Então, acaba que hoje a gente vive o nosso propósito. Então, acaba o que deixa de ser o que você está vivendo, é o que você está atuando no dia a dia como profissional, é o que você atua como pai, é o que você atua como marido, e fica só vivendo de forma, lembrando sempre que a gente só está aqui para ser feliz, né? O propósito aqui é esse, né? Arthur, toca o pau. Cara, vou pegar o gancho do que a gente está aqui para ser feliz, porque eu falei sobre isso hoje com as professoras. Eu falei, quando é que a gente esqueceu que escola é lugar também para a gente ser feliz? Isso mesmo. Então, a gente não pode largar isso. A gente tem que se agarrar a isso. Escola é lugar para todos e todas serem felizes. Para todo mundo ser feliz. Professor, criança. Então, a gente precisa trabalhar, principalmente no equipamento público, uma escola pública, para que ela seja um ambiente, um lugar que as pessoas que estejam lá dentro sejam felizes. Crianças, jovens, adultos. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, falei sobre isso hoje, sabe? E aí, pegando o gancho aqui da nossa conversa, é muito isso. Eu acho que os homens têm esse silêncio, né, da nossa faixa etária, talvez mais novos também, esse silêncio de não falar sobre os seus problemas, principalmente de se arriscar mais, né? Não, porque o homem vai à floresta, o homem vai caçar, o homem vai fazer a trilha, e a mulher sempre fica ali guardada, né? Preocupada, fica esperando. Então, a gente foi criado muito nesse cenário, né? De não compartilhar as nossas dores, as nossas vulnerabilidades. Então, eu vejo que a gente tem oportunidades aqui, para quem está curioso, para quem não, mas quem já teve a sua masculinidade aí, que foi furada por um filho, né? Como você acabou de relatar, Flávio, é um furo que um filho é capaz, um filho e uma filha, é capaz de fazer furo na nossa masculinidade, na nossa relação, porque a gente precisa, para cuidar de alguém, para amar alguém de verdade, a gente precisa estar disponível ao outro. A gente precisa se entregar ao outro. E aí só isso faz a gente amar e proteger o sujeito, sabe? Seja ele com as suas escolhas, com as suas características, do seu jeito.
Então, e um bebê que está na barriga da sua companheira, de alguém fruto de um relacionamento, alguém que você está esperando, você nem sabe quem é e você já ama esse sujeito. Isso mesmo. Então, e você nem sabe com que características, vem como, parecido com quem, vai fazer qual escolhas pela vida, mas você já ama esse sujeito. Então, isso é algo que me estruturava, porque eu falava, nossa, lá na barriga eu já colocava Yellow Submarine para ouvir, já colocava, sabe, o Milton para ouvir, já li histórias, aquilo já me estruturava. Então era o desejo pauta esse lugar, sabe? Então eu acho que a gente precisa realmente estar nesse lugar desejante, e o filho provoca isso em nós. Então é se permitir também poder pensar outras estruturas de afeto, né? Não uma estrutura distante, se de fato o que eu estou fazendo está me afetando e afetando o outro, né? Se de fato o que eu estou fazendo é uma relação. A gente vive muito no mecânico, hoje no automático, né? Das relações, do todo, né? Então, por isso que o aparelho celular ganhou muita relevância na primeira infância, o que afeta o desenvolvimento das crianças, gente, é comprovado pela Organização Mundial da Saúde. Afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças na primeira infância. Isso aqui não deve ser usado por crianças de 0 a 6 anos. Nem um pouco, nem 1 hora, nem 30 minutos, nada. Isso aqui é aparelho para adulto e para ser usado com moderação também por adultos. Mas a gente precisa pensar em outras estruturas. Pensar se o que eu estou fazendo é de fato relação com o sujeito. Eu estou me relacionando com meu filho, porque daqui a pouco eles têm 12 anos, daqui a pouco eles têm 13 anos, eles têm 15 anos, e eu vou falar, eu vou querer me relacionar com ele nesse momento? É nessa hora? É nessa hora que possivelmente ele vai pensar e procurar alguém, mas se não tem relação com o sujeito, com o pai, com uma figura, seja masculina ou feminina, ele vai procurar quem? Essas relações se dão na primeira infância. Então, isso é importante a gente falar para os pais. Sabe, se você é o pai de um menino, que relações são essas que estão sendo reproduzidas? São relações, porque a gente sabe que a estrutura aí fora são estruturas, muitas vezes, misóginas, né? São crianças que falam, não, mas as meninas é isso, as meninas são aquilo. Mas por quê? A gente precisa colocar essa interrogação na cabeça das crianças, dos meninos e das meninas, né? Das meninas, de não estarem nesse lugar de princesa, de esperarem o príncipe cantar, e de terem autonomia, escolha e desejo para serem cientistas, médicas, astronautas, para serem o que desejarem. E para os meninos, de respeitarem esse desejo das meninas, de estarem onde elas gostariam de estar. Então, isso é na primeira infância. Isso é na primeiríssima infância, a partir das relações de afeto e de aproximação. O brincar é linguagem, gente, para isso. É muita linguagem para isso, para colar pais e filhos e filhas, para deixar eles próximos, uma relação bem próxima, para a gente discutir várias questões. Questões nossas, pessoais, próprias, da sociedade, do que a gente gostaria, como a gente gostaria de desenvolver e criar os nossos filhos, né, para o mundo. Boa. A gente passou muito rápido, né? A gente já está na reta final aqui do que a gente propôs nessa conversa, nos minutos finais. Eu já imaginava que ia ser assim, né? Que a gente ia só triscar muitos assuntos que a gente não ia conseguir trazer todos. Mas o meu papel aqui também é de ajudar nesse convite, né? Que a gente quer fazer, desse letramento e todas essas camadas que a gente quer tratar. Pegando a fala final do Arthur, né, o letramento também nós também temos esse desejo essa ousadia de pensar minimamente em oferecer recursos, ferramentas, como o Flávio usou a expressão,
para que esse cara rompa, faça esse furo na masculinidade dele, né? Porque eu tenho certeza que para muitos homens, escutar o que a gente está falando aqui parece a professora do Charlie Brown falando, né? Não faz sentido, porque o cara não vê isso em lugar nenhum. Estava escutando o Arthur falar, estava pensando foi feita, o Papo de Homem fez a pesquisa Meninos, né? E os dados são estarrecedores, né? Dos meninos que eles conversaram no Brasil todo, de meninos que não têm referência masculina. As referências masculinas são péssimas, né? As referências são de violência, são de misoginia, né? E o que a gente está propondo aqui é uma coisa para romper com isso, né? E aí tem o caminho de trazer as crianças, mas dos pais se letrarem para isso também. E aí, como recado final que eu queria trazer aqui, é dizer que agora, 2030, né, nas redes sociais da Homens que Cuidam, a gente vai começar as inscrições para uma versão van premier do letramento, para um número pequeno de pessoas. Todas as pessoas, tá, gente? Homens, mulheres, todas as pessoas. Homens cis, trans, mulheres cis, trans, todas as pessoas que querem falar do tema, mas com um convite mais provocativo para os homens, para os que vão se tornar pais, principalmente. Ou que pais de filhos da primeira infância. Agora, 2030, a gente abre as inscrições para um grupo limitado de pessoas para participar da versão virtual, porque a gente contou aqui que esse letramento ele é presencial, mas a gente vai ter uma versão virtual para fazer um esquenta, sobretudo de usar a ferramenta, de ver como é que funciona, né? Eu acho que a gente abriu uma porta aqui para outras conversas a partir do que a gente está conversando aqui. Então, eu queria deixar esse convite para todo mundo, né? A gente vai disponibilizar esse vídeo depois, né, Arthur, para quem não conseguiu participar. E eu queria agradecer muito a vocês dois, dizer que eu estou muito orgulhoso e muito empolgado com para onde essa conversa do final do ano, num café lá no Sesc, está levando, né, Arthur? Sesc é maravilhoso, né, cara? Sesc é vida. Por falar em política pública, em ferramentas, em espaços, né? A gente não é jabá, não, mas o Sesc é maravilhoso, né? A estrutura do Sesc é maravilhosa. Quem sabe o Sesc não patrocina nós aí? Quem sabe? Né? Um letramento. Quem sabe a gente não faz um letramento lá no Sesc? Sesc, apoia nós aí. Nós somos entusiastas do Sesc, né? Exatamente. A Madi cresceu no Sesc, o Jorge também. O Jorge também. Tem 2 lugares que eu devo a educação do meu filho. Ao Sesc Belenzinho e a Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milheiro. São 2 lugares públicos, né? De acesso público. Você sabia que um dos melhores shows que eu fui na minha vida foi no Sesc Belenzinho? Eu sou saxofonista, né? Então minha paixão é jazz. E foi um show do Ravi Coltrane, o filho do Joe Coltrane. Sim. Foi no Sesc Belenzinho, tirei foto com ele tomando Skol. Nossa, então a gente precisa sentar, tomar um café. O melhor, não foi no Sesc, mas, cara, um dos melhores shows que eu fui também foi no SESI, no Teatro do SESI, lá na Paulista, foi do... quer ver que eu esqueci o nome da banda? Vamos recortar, é brasileira, não é brasileira? Não é brasileiro, vou parar a gravação, gerenciar a gravação, parar a gravação, que agora entrou na